Quando eu falo de Jesus, minha alma se ilumina. É maior do que eu supus o poder que vem de cima. Quando eu falo de Jesus, que salvou a minha vida, que curou minhas feridas, sinto arder meu coração. Falo de Jesus, muito emocionado, pois eu sinto a tua luz, que me tens abençoado. Quando eu falo de Jesus, minha alma sente o gozo, porque sinto o renovo dentro do meu coração. Pois eu sinto o renovo dentro do meu coração. Quando eu falo de Jesus, vejo as lágrimas no rosto.
O tema da palavra em que eu estarei falando será a fé que o fez enxergar. Esse tema, essa leitura será lida aqui em Lucas, no capítulo 18, o verso é o 35 ao 43. A fé que o fez enxergar. Essa palavra, ela é vida, ela é viva. A cada momento em que ouvimos e colocamos ela em prática em nossas vidas, nós vamos recebendo vida e vida eterna. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé, ela é um firme fundamento, é uma coisa firme daquilo que se espera. E a prova não é prova de provação, não. Prova de provar algo, comprovar algo daquilo que não se vê. Essa é a fé. Uma palavra tão pequena, mas com efeito sobrenatural. Conseguiu compreender? É um fundamento, é uma coisa firme que não se abala. É uma prova, algo que você pode comprovar sem ter visto, mas a certeza dentro do coração, ela comprova aquilo que você não viu. E fala assim, assim é Jesus na nossa vida. Nós não vimos, mas a fé que uma vez nos foi dada, ela comprova isso dentro de nós todos os dias. Mas muitas vezes, nas fraquezas do dia a dia, nos deparamos com algo ou com coisas que aos nossos olhos parecem impossíveis e somos bloqueados por nós mesmos. Quando usamos a fé que uma vez nos foi dada, temos a confiança esta que transpassaremos qualquer obstáculo, porque ela é firme e ela é comprovada, a fé. A passagem, irmãos, que vamos ler, o seguinte fato, em Lucas capítulo 18, verso 35. E aconteceu que chegando ele, Jesus, perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Jesus, ele veio para pregar boas novas aos quebrantados, quebrar as prisões, curar, salvar, libertar, fazer a obra que o Pai dele enviou. E ele andava pela terra, entrando e saindo das cidades, ia nos campos, ia nos valados. E aqui, nesse momento, ele saindo, passando por Jericó, ele se depara com um homem que estava sentado à beira do caminho, mendigando. No Evangelho de Jesus Cristo por Mateus, fala de 2 cegos. Essa mesma passagem, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo irmão Marcos, fala que esse homem tinha um nome, e o nome dele era Bartimeu, cujo pai dele era Timeu. Dá-se a entender que Mateus andava com Jesus, viu um milagre acontecer de 2 cegos, mas Marcos e Lucas pegou um dos cegos e deu mais ênfase, dando ali o entendimento do nome dele e do pai dele. E nós vemos na escritura que raramente uma pessoa que era curada, era dado o nome para a pessoa, era falado. A escritura não relata quase. A filha de Jairo fala do pai, mas não fala da filha. Mas ali os apóstolos escreveram ali, Bartimeu era o nome daquele homem. O nome do pai dele era Timeu. E ele estava ali mendigando. A escritura não fala se ele era cego de nascença. A história diz que ele foi cego depois de uma certa idade. Mas a vida daquele homem era uma vida de miserável, era uma vida de desgraçado, era uma vida rejeitada pela sociedade. A escritura diz em Marcos que ele tinha uma capa, ele usava uma capa. A história diz que essa capa era dada pelo governo romano para dar ali autorização para ele mendigar. Olha que coisa terrível, irmãos. Em vez dos romanos pegarem e dar um lar, dar comida, amparar a pessoa, não. Tu vai ganhar uma capa, essa capa vai te dar o direito de mendigar. Ninguém pode mexer contigo enquanto tu estiver com essa capa. Olha a humilhação que aquele homem passava. Que situação difícil.
Não se sabe se os seus pais eram vivos. Ainda, nós estamos no culto da família. Quantas mães aqui têm seus filhos? Quantos filhos têm seus pais? Os esposos têm suas esposas, as esposas têm seus esposos. Mas aquele jovem ali, o homem, não tinha ninguém, Bartimeu. A escritura não fala se tinha. Se o pai estava em casa, se a mãe estava em casa. Se ele tinha uma casa, não fala. Fala que ele ficava ali, esperando cair qualquer coisa de quem passava. E a escritura fala: e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Irmãos, dizem que as pessoas que não enxergam, eles têm uma audição muito boa. Mas uma multidão também não tem como não ouvir passar. O barulho daquela multidão atraiu aquele homem. E ele perguntou o que era aquilo. Algo o incomodou. Uma multidão passando, um homem mendigando. Qual seria a probabilidade dele? Pedir esmola. Ele queria saber o que estava acontecendo. É agora que eu vou me dar bem. Porque o homem estava ali mendigando, era essa a função dele, mendigar. Mas algo incomodou. Ele perguntou assim, não sei se ele chamou alguém, porque ele é cego, ou ele gritou sentado mesmo. O que é isso? Alguém no meio da multidão disse assim, e disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Irmãos, eu quero falar aqui da multidão também um pouco mais. Jesus, ele atraía a multidão. Sabe o que é isso? É a presença de Deus. Nós temos um exemplo no passado, que a arca de Deus ficou na casa de Abinadab 20 anos. 20 anos, e o homem tendo a arca de Deus, a presença de Deus, como uma coisa comum. Mas mandou trazer a arca para Jerusalém. Acontece um incidente no caminho. Davi procura alguém, e tinha a casa de Obed-edom. Era levita. Pode ficar com a arca? Que pode. Com 3 meses, 90 dias, o homem foi abençoado de tal forma, em todos os âmbitos da vida dele. Olha, quando nós temos cuidado com a presença de Deus. 2 fatos distintos. Um 20 anos, o outro 3 meses. É muita diferença, irmão Ismael. Mas Obed-edom foi abençoado. Só que Obed-edom não se conformou somente com aquilo, porque a arca tinha que seguir para Jerusalém. E Davi mandou buscar a arca. Ele olhou assim e falou assim: o quê? Peraí, eu estou abençoado, eu vou ficar aqui. Foi a presença de Deus que me deu tudo. Quando botaram a arca para ir para Jerusalém, está Obed-edom com a sua família indo atrás. E a palavra de Deus diz que quando chegou em Jerusalém, ele ficou cuidando da arca, da presença de Deus. Então Jesus atraía porque a presença de Deus. Mas atraía pessoas com sede, mas também atraía pessoas que muitas vezes estavam ali para prejudicar o outro. A presença de Deus. Só que quando eles falaram, quem é que passa aí? O que é isso? É Jesus, o Nazareno. Jesus, irmãos, era conhecido como Nazareno, como conhecido como filho de Maria, filho de José, o carpinteiro. Tem até uma música que diz, disseram que és Elias, que és Jeremias, ou até Moisés. Disseram tantas coisas sem dizer quem és. Disseram que és blasfemo e enganador. Disseram tudo dele. Então ele era conhecido como Nazareno, filho de José, Maria, carpinteiro, e filho de Belzebu. Esse aí, filho de prostituição. Tanta coisa disseram contra Jesus. Falavam que ele era. Mas o 38 diz, quando o cego ouviu, quando ele ouviu que era Jesus o Nazareno, irmãos, a escritura diz assim, o 38. Então clamou dizendo: Jesus. Tudo bem, Jesus, Pedro. Clamou dizendo: Jesus. Até aí está tudo bem. Mas aqui que está a palavra principal. Filho de Davi,
misericórdia de mim. Jesus Nazareno, Jesus filho de Maria, Jesus filho de José, Jesus o carpinteiro, mas filho de Davi. Ou esse homem já tinha escutado os profetas falando na lei, no escrito, ou o Espírito Santo revelou para ele naquele momento? Porque os profetas falaram que o Cristo, ele viria da descendência de Davi. E a descendência de Davi, irmãos, ela é uma coisa também misteriosa. Quem sabe aqui que Boaz era filho de Raabe, que já leu nas escrituras? Quem já leu a história de Ruth? Noemi, né? Pegou o marido, os 2 filhos, com fome em Belém, foi para Moabe. Chegou em Moabe, os 2 filhos casam. Família bonita, família perfeita. Todo mundo casa, todo mundo quer ser feliz. Mas passou-se o tempo, morreu o marido, morreu os filhos. E Noemi ficou, ela, Ruth e Orfa. Noemi, né? Olhou assim, falou assim: meu Deus, que situação, numa terra estrangeira. Ela disse para a nora assim: ó, volta para os seus pais, que eu vou voltar para a minha terra. Orfa deu um beijo nela, se despediu e foi. Mas Ruth falou assim: não. Aonde tu fores, eu irei. E aonde pousares à noite, eu pousarei contigo. Sabe por quê, Noemi? Porque o teu povo, o Espírito Santo profetizando dentro de Ruth, o teu povo é o meu povo. Glória! E o teu Deus é o meu Deus. Noemi volta com Ruth. Ruth casa com Boaz. Ó, Boaz, filho de Raabe, aquela que vivia em Jericó lá, que era prostituta. Então ela mesma casa com Boaz. Nasce quem? Obed, pai de Jessé, avô de Davi. Olha a geração aí. Olha a geração aí da onde veio. Então estava nos profetas que Jesus, o Cristo, o Messias, ele viria da descendência de Davi. E aquele cego, ele bramou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele revelou algo que aquelas pessoas que estavam andando ali, a multidão, não conseguiram enxergar tendo vista, porque ele conseguiu ver além dos olhos humanos. Ele viu com os olhos espirituais e revela algo que na escritura somente João Batista falou, Pedro falou, e depois ele fala que aquele dali verdadeiramente era o Cristo, o Filho de Deus. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque quando as pessoas não conseguem entender aquilo que você quer, aquele seu objetivo, eles falam assim: ó, fica quieto, cala a boca, não faz isso não. Mas ele conseguiu alcançar o objetivo. Ele conseguiu mostrar para aquela multidão quem era aquele homem que estava lá, quem era que ele estava clamando. E a multidão de repente poderia estar pensando: o que ele está falando, filho de Davi? Não, esse é o Jesus Nazareno. Não, eu quero falar é com o filho de Davi. Eu quero é a misericórdia do filho de Davi. Dá uma glória para Deus. Então, verso 40, Jesus parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe. Irmãos, eu creio pela minha fé que Jesus, quando escuta Moisés, no meio daquela multidão, um barulho, uma revelação tão grande, Jesus para assim e fala assim: que isso, gente? O que está acontecendo aqui? É algo extraordinário isso que eu estou ouvindo. É uma revelação. A multidão mandando ele calar a boca. E Jesus vira para a mesma multidão e fala assim: ó, manda ele vir até aqui, traz ele. Muitas vezes, irmãos, aqueles que se levantam para te pisar, Deus vai fazer com que eles vá te buscar para poder o nome de Deus ser glorificado na sua vida. Porque Deus mandou a multidão, manda ele vir, chama ele. Aqueles vieram para ele e falou assim: ei,
de bom ânimo. Meu irmão, o homem estava gritando, falando algo extraordinário. A multidão que estava ali: ei, tem de bom ânimo, o mestre te chama. Mas ele não estava preocupado com isso, que ele poderia falar assim: ó, eu sabia que ele ia me chamar, rapaz, porque eu estava crendo, eu tinha fé, eu estava alicerçado. Mas não, a escritura fala em Marcos que ele se levantou, meu irmão, pegou aquela capa, a capa da ingratidão, a capa da humilhação, a capa do pecado, a capa da consequência do passado. Ele pegou aquilo assim, ó, e lançou por terra. Porque quando a gente levanta para ter uma nova direção, para ter um encontro, nós temos que deixar o passado para trás. Nós temos que pegar aquilo que nos atrapalha e lançar por terra. Não, eu vou ter um encontro com Jesus. Quando eu vou me encontrar com Jesus, nada pode me atrapalhar. Isso aqui só tem consequência de tristeza, do passado, das coisas que fizeram contra mim. Quantas humilhações eu passei. Eu não preciso mais disso aqui não, Kathleen. Eu não preciso mais disso aqui não, irmão Jason. Eu vou largar isso aqui e vou ter um encontro com Jesus, o filho de Davi, porque ele ouviu o meu clamor. Muitas vezes a irmã, o irmão pensa assim, ó: nossa, eu não consigo, Deus não está me ouvindo, não é possível que eu estou passando por isso. Minha família, os meus filhos, o meu esposo, a minha mulher, a minha mãe e o meu pai não está caminhando, não está comigo. Mas creia, faça algo além do improvável. Fale algo para Jesus que incomode ele. Como, irmão Ezequiel? Peça para ele, porque ele vai ouvir, ele vai lhe responder. Culto da família é o momento de entregar a sua família ao altar de Deus, misturado com as palavras, com a fé, porque Deus faz. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? Irmãos, Jesus pergunta para nós nessa noite: que queres que eu te faça? Fale com ele aí. Que queres que eu te faça? Aquele homem poderia ter 1001 coisas para pedir para Jesus. Poderia pedir dinheiro, poderia pedir tantas coisas, uma casa. De repente, aos olhos humanos, foi o que eu falei no início, a gente acaba desacreditando. Eu ver, como que eu vou ver? Voltar a enxergar. Mas Jesus disse: o que queres? Então quando Jesus vira e fala assim, ó: o que queres? Peça que ele vai fazer, peça que ele vai te dar, porque para Deus nada é impossível. E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê. A tua fé te salvou. A fé que é salvadora. Aquele homem conseguiu ver algo que os outros não viram. Mas quando Jesus falou vê, ele viu aquele homem que estava lhe dando a salvação. Assim, ó, cara a cara, meu irmão, minha irmã. Aquele homem que resolveu o seu problema. Aquele homem que tirou ele do poço, do charco do lodo, e falou assim: vê a minha glória. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. Podemos ver aqui, irmãos, que quando a fé salvadora ela acontece na vida da pessoa, a pessoa só vive glorificando, mesmo na prova, mesmo na luta. Porque Jesus, ele não isentou ninguém de luta e de prova. Ele tirou a cegueira daquele homem, mas aquele homem não deixou de passar perseguição, de passar provações. Mas quando a gente glorifica e exalta o nome do Senhor, é aquela música: eu vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Acabou, o assunto é esse. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Porque a pessoa que recebe uma benção dessa,
quem vê não consegue ficar parado. Começa a glorificar, começa a exaltar, começa a bendizer o nome do Senhor, começa a exaltar o nome do Senhor, porque Ele cumpre promessas. Como Ele cumpriu na vida daquele homem, Ele vai cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele vai cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família. Como eu disse aqui uns dias atrás, não desista da sua família, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu esposo, não desista da sua esposa. Se o casamento está indo meio assim, não desista do seu casamento. Entrega nas mãos daquele que resolve, porque Ele tem poder para resolver todas as coisas. Então, irmãos, em todas essas palavras da leitura que vimos, que as condições não eram favoráveis àquele homem, não é verdade? Mas ele se entregou, ele buscou. Multidões queriam calar ele, como acontece conosco. Mas não é ninguém gritando na nossa volta, não. É dentro de nós mesmo. Naquele momento que tu está em secreto com teu Deus, que tu está orando, que começa aquela batalha espiritual. Para de orar. Não adianta, Ele não vai te ouvir. Tu está perdendo tempo. Não ora, não busca, não. É as multidões gritando dentro de você. Mas nesse momento, é a hora que você tem que gritar mais forte. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque Ele vai te ouvir, Ele vai atender o seu clamor, Ele vai lhe responder, porque a Escritura diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com teu Deus que te ouve, porque Ele responderá às suas petições. Não há nada impossível para Ele, porque Ele faz. Então, irmãos, que Deus continue aplicando as palavras dEle nos seus corações, nos vossos corações, e que isso possa gerar em vós uma fé extraordinária. Tu que entrou aqui, de repente desanimado, achando que para você não tem mais jeito, mas que essa palavra, a fé que o fez enxergar aquele homem, essa fé, ela pode ter poder sobre a tua vida em tantas quantas coisas que você desejar, para o bem, para a obra de Deus, para a tua casa, para o teu ministério, para a tua família. Não desista, não desista. Amém, rebanho? Meu nome é Bartimeu, sou filho de Timeu e cego há muito tempo. Eu vivo em Jericó e fico nessa estrada, clamando com paixão. Atrás da multidão há sempre alguém que para, há sempre alguém que vem. Por isso estou aqui. Quem sabe um dia alguém venha me socorrer. Um dia o Senhor passou por Jericó e muitos o seguiam. Por tudo que eu sabia e em quem Jesus tocava, mesmo se cego via. Quando Ele me chamou, me levantei de um salto e Ele me perguntou: que queres que eu te faça? E eu lhe respondi: mestre, que eu torne a ver. Jesus, filho do rei Davi. Jesus, tens compaixão de mim. Ele parou então, curou minha visão, e eu não sou mais cego.
estrada sempre alguém que nunca compreendeu por que está vivendo. Se não houver Jesus, a vida não há luz e nada satisfaz. Jesus está aqui, sua vida vai mudar, é só obedecer. Levanta, Ele te ama, é o mestre